todo mundo esperava que o Gabriel fosse fazer nesse retorno dele à Vila Belmiro. Vamos ouvir aí o argentino falando sobre o atacante santista. En cuanto a Gabigol, es una responsabilidad de todos, principalmente de treinador, de jogadores, de criar más finalizaciones, mas también del propio jugador. Entonces es un jugador que, bueno, que confiamos, que ya hizo goles en su regreso a Santos y que vamos, todo time tem que melhorar para criar más finalizaciones y el estar perto de esas situaciones de gol. E aí vocês vão me perguntar, e o Neymar? Tem o Neymar também, é verdade. Neymar deve voltar com a camisa do Santos no próximo domingo, no jogo contra o Noroeste em Bauru, pelo Campeonato Paulista. Vamos ficar de olho se isso efetivamente irá acontecer. No outro jogo de ontem, o Palmeiras goleou Vitória 5-1, ótima vitória do time do técnico Abel Ferreira, que faz aí as pazes com uma vitória no Campeonato Nacional e dá uma aliviada, né, para o clássico do próximo domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, dessa vez pelo Campeonato Paulista. Vamos ouvir aí um dos gols da vitória palmeirense com a narração do Pedro Martelli. Placar de 4 para o Palmeiras, 1 para a Vitória. Ouvinte ligado no microfone da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente. Volta para o contra-ataque, o toque para o gol. Piquerez. Gol! E depois do jogo, o técnico Abel Ferreira, aliviado, né, com essa vitória, que dá moral para o time jogar contra o Corinthians o próximo domingo na Neoquímica Arena, explicou sobre a construção do time, né? Ele tem falado constantemente sobre isso, né? Pedindo paciência aos torcedores palmeirenses. Vamos ouvir aí o que explicou o Abel Ferreira depois do jogo contra os baianos. Que quebrar algumas crenças que temos, nomeadamente quem pensa que tem que ter um 5, tem que ter um 8, tem que ter um 10, né? São crenças que temos que acabar. Acima de tudo, o que eu tenho que dizer é que estou a gostar da forma como estamos a jogar. Né? Vocês começam a falar que a equipa é muito previsível, a equipa é cristalizada. Quando começas a dar mobilidade e flexibilidade, começas a ver uma forma diferente, e esta é mesmo isso que eu quero. Bem, agora a gente faz uma pausa aí no Campeonato Brasileiro, porque hoje tem Campeonato Paulista aqui na Rádio Bandeirantes. É o jogo do fim de semana que não aconteceu, porque o Corinthians estava jogando contra o Flamengo, a final da Supercopa do Brasil. E às 8h30 da noite na Neoquímica Arena, o Timão recebe o Capivariano, transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa. E para fechar aqui uma informação sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, hoje acontece a cerimônia de abertura da competição. São 14 brasileiros em busca de medalhas nos jogos que acontecem em duas cidades italianas, Milão e Cortina d'Ampezzo. Por isso mesmo, a cerimônia, que começa hoje às 4 da tarde pelo horário de Brasília, vai ser conjunta, não é? Vamos ter ações tanto em Cortina d'Ampezzo como em Milão, inclusive a pira olímpica, que será acesa nas duas cidades. Vamos acompanhar aí então se os brasileiros vão conseguir desempenhar bem aí na neve italiana. O esquiador Lucas Braten vai carregar a bandeira brasileira em Milão e a Nicole Silveira, que é do Skeleton, vai carregar a bandeira em Cortina d'Ampezzo, e a Rebeca Andrade, a ginasta brasileira, será uma das esportistas que vão carregar a bandeira olímpica em Milão. Pedro e Thaís. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Muito bom dia, 10 horas mais 1 minuto. Estamos iniciando a edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Hoje é quinta-feira, dia 5 de fevereiro.
E o carnaval tá chegando, hein? O pessoal tá animado aí. A gente vai falar muito sobre carnaval no final de semana, sobre a cobertura da Band também. A Band vai ter aí o Band Folia nos dias de carnaval, no domingo à noite. Como o próprio Heitor Fredo já adiantou ontem aqui, a Band vai transmitir o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso em São Paulo. Então, muita programação para você ficar em casa, né, vendo televisão. E se você for para o clube também, a gente vai dar dicas. A secretária de Cultura de Campinas e Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, vai estar aqui na semana que vem para falar do carnaval da cidade. A comandante Lourdes da Guarda Municipal vem aqui também para dar dicas de segurança para você que vai sair para a folia. Então você fique esperto aí que nós temos muitas informações para você. Enquanto isso, nós vamos aqui com o Edson Freitas e o Alan Zanelato, comandando aqui a nave espacial da Bandeirantes 85,7 FM em faixa estendida. Eles fazem parte do timão do Gil Kleber, a gerência de jornalismo do Walter Sena, a direção-geral do Rodolfo Neves. E você, como sempre, pode nos ajudar a fazer o programa mandando para cá a sua mensagem 971021493 971021493. Bom dia, Nath Luquezzi, hoje com look de princesa. Bom dia Edson, bom dia a você, ouvinte. Pois é, tá chegando o carnaval, eu gosto, sabia, de penteados, figurinos, fantasias. Você gosta? Quando você ia pular carnaval assim, você ia fantasiado? Eu estou brincando aqui, eu vou falar uma coisa pra você, eu nunca fui de pular sério? Carnaval. Eu não gosto muito de carnaval. Não fui para salão, não me lembro de ter ido num salão. Às vezes eu assistia um desfile na Glicério, eu gostava de ver a evolução. Mas aí não precisava de fantasia, né? Você vai vir fantasiado algum dia desses de carnaval? É surpresa, hein? É mesmo? É surpresa, já vou adiantar que vou. Bom, quem você acha, ouvinte do Manhã Bandeirantes? A Nath Luquezzi deve vir fantasiada. Mas no Manhã Bandeirantes, acho que não vai passar tanta credibilidade assim. Vai no YouTube, aparece no YouTube. Só para o pessoal ver. Combinado. Então vamos aguardar. Quem viver, verá. Bom, quem viver, verá também a chuva que continua. E chuva forte. A gente tem que torcer, porque assim, os meteorologistas já adiantaram que o carnaval vai ser chuvoso. Aquelas chuvas típicas de verão, mas que no final ali, na verdade, no final do carnaval, começo da semana, segunda e terça, vem uma frente fria que pode intensificar. Mas isso é só semana que vem. Então até lá tudo pode mudar. O que a gente sabe é desse próximo final de semana, 7 e 8 de fevereiro, uma frente fria vai se deslocar pelo sul do país rapidamente, aumentando o risco para temporais. Vai haver também queda de temperatura, mas que não vai ser muito acentuada, nada muito prolongado também não. Porém, no domingo, dia 8 de fevereiro, a frente fria avança para o Rio de Janeiro e aí sim o risco de chuva forte aumenta aqui no estado. Essa nova frente fria vai trazer mais chuva para áreas do estado de São Paulo e muito mais chuva do que a gente já teve nessa semana, com volumes um pouco maiores. O risco de alagamento e deslizamentos já está moderado e alto por conta da chuva dos últimos dias, por isso a gente continua em alerta. Para hoje o tempo deve permanecer bastante instável, por conta da atuação de um ciclone extratropical sobre o sudeste e também pela formação dessa frente fria que eu comentei, que hoje no sul já está se formando e que reforça ainda mais a instabilidade atmosférica na região. A boa notícia é que isso não impacta, por enquanto, a temperatura, a máxima para hoje 27 graus. E você sabe que a gente estava sob a ação de um sistema, das ACAS, entra um outro sistema junto, que é o ciclone extratropical, e agora chega no sul, então já começa a impactar o sudeste essa frente fria. Então, sob a ação aí de dois sistemas, a gente tem que ficar em alerta, porque de fato os volumes de chuva serão um pouquinho maiores do que a gente já viu nessa semana. Muito bem, nós vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre o consumo das telas. Muita gente preocupada, muita gente fazendo uso excessivo. Tem gente que ama ou odeia, mas tem mais pessoas que amam. E a gente vai saber então que tipo de influência, que tipo de benefício ou malefício o consumo de telas traz para a gente, para as crianças também que estão voltando agora às aulas. Nós vamos conversar então com a doutora Emily Pires, ela é neurocientista e vai nos ajudar a refletir um pouco sobre esse tema. Doutora Emily, muito bom dia, obrigado por participar do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos da rádio, bom dia Edilson, Nath Luquezzi. É um prazer imenso estar aqui e ainda falando de um tema tão relevante e tão importante. Então, é uma honra estar aqui com vocês. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, olha, nas férias,
muitos pais acabam liberando, né, algumas horas a mais de celular para os filhos. Eu queria perguntar para você o que esse excesso de tela pode fazer com o cérebro da criança e também do adolescente. Bom, esse excesso de tela não é neutro, tá? Porque ele muda esse desenvolvimento. Então, o que a gente observa é que o cérebro ele entra no modo de uma hiperestimulação dopaminérgica, então ele fica com mais impulsividade, com menos foco, com mais dificuldade de autorregulação emocional, então ele fica mais irritadiço, né? Essa criança, esse adolescente. Então, é aquilo que eu falo, né? O cérebro ele vai se adaptar ao ritmo da tela e não o convívio social. Mas isso a gente observa muito. De uma forma geral, doutora, as crianças e os adolescentes já são meio irritadinhos mesmo, né? Sim. E isso é até interessante. Por quê? Porque o cérebro da criança e do adolescente são diferentes. E aí a nossa observação, o risco, né, que a gente tem que ficar mais atento. Porque, assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas esse impacto é diferente na criança e no adolescente? Eu digo sim, e é crucial, porque na criança, esse cérebro, essas circuitarias neurais, eles estão ainda sendo construído, né? Essa construção de circuitos básicos de atenção, linguagem, eles ainda estão construindo, então eles estão entendendo como é que fala, como é que interage, como é que, né? Porque pai e mãe a gente dá aquelas respostas ríspidas, então com as outras pessoas não são tão assim. E no adolescente, ele ainda está refinando, né? Então eu falo assim, essa questão do córtex pré-frontal, que é o nosso freio das nossas impulsividades. Por isso, em algumas palestras que eu dou, eu falo assim, olha, a criança, antigamente, ela vê um desenho de uma capa, né? De um vídeo de uma capa, ele acha que pode voar. Porque o cérebro ainda está refinando, está criando ainda conexões. O adolescente, ele acha que ele nunca vai morrer, que nada vai acontecer com ele. Aí os pais falam, mas doutora, como é que pode ele pensar desse jeito? Eu falo, pois é, porque o cérebro ainda não está 100% formado. Na literatura, a gente observa que entre 23 e 25 anos, o cérebro ainda está em formação. Então, por isso que acredita que nada vai acontecer. Então, esse cérebro, essa crítica, esse freio ainda está sendo em desenvolvimento. Então, quando a gente começa a usar uma tela a todo momento, com uma hiperestimulação dopaminérgica, isso não fica bem modulado, não fica ainda totalmente formado. Ele vai se adaptar ao ritmo da tela e não da rotina, né, habitual de convívio entre as pessoas. Doutora, a Nath Luquezzi está cheia de perguntas aqui para fazer para você, mas você tocou num ponto aí, eu quero insistir nesse aspecto. Você pega uma criança, por exemplo, com um celular, conversando com a amiguinha dela ou com os amiguinhos, eles falam, fazem jogos, agora você entra aqui, você sai para lá, ficam 1 hora, 2 horas conversando. E quando você vai conversar com essa criança ou com um adolescente, as respostas são monossilábicas. Sim, não, e não tem muita paciência. É normal mesmo? Essa geração, é isso mesmo que a gente vai ter que aguentar, doutora? É exatamente isso, é exatamente essa hiperestimulação dopaminérgica, porque quando vai conversar com o pai e com a mãe, não tem uma tela ali de um desejo, uma construção, é uma coisa chata, que eles usam até boring, né? Eles utilizam até essa expressão, tá tudo muito chato, porque eles ficam até sem paciência, né, com os pais, com as pessoas mais velhas, uma paciência às vezes com os professores, mesmo em sala de aula, começa a achar a aula maçante, é justamente por isso, porque numa tela, quando eles estão interagindo, tudo é muito rápido. Se, por exemplo, acontece alguma coisa negativa num jogo, rapidamente eles já recuperam aquilo, eles não têm esse tempo. Por exemplo, se você se machuca, você está brincando, você se machuca, você tem um tempo da recuperação daquele, por exemplo, ralou o joelho. Vai falar, nossa, vai doer, vou colocar uma calça, ainda sente dor. Isso é vida real. Agora, numa tela, tudo é muito rápido. Você morre e vive muito rápido, a sua recuperação é rápida. Isso não é o que a gente tem no dia a dia. Então, as crianças ficam mais intolerantes, irritadiças, sem paciência com nada.
E parece muitas das vezes que essas crianças, elas estão, como a gente fala, geralmente no mundo da lua. Parece que elas não têm aquela sensação temporal, não têm noção muito de tempo. Isso, as telas, elas podem influenciar nessa noção de tempo e espaço e reação, ação e reação? Completamente, até na maneira do neurodesenvolvimento. Porque, assim, até isso é uma discussão, né, na neurociência, porque, assim, por exemplo, os meninos têm uma ação de brincar com bola. Então, bola você trabalha nas 3 dimensões, né? Nos 3 eixos. Agora, a menina geralmente brincava mais com boneca, era mais em 2 eixos. Então, a bola, quando você tá na bola, você tá correndo, você tem que dominar uma bola, tá? E isso a gente já via diferença. Agora, com tela, como está brincando menos, a tela é muito plano. Então, esse neurodesenvolvimento fica também prejudicado. Por isso que é muito importante. Tem que, sobretudo quando o cérebro está em desenvolvimento, ele precisa ir para fora, ele precisa brincar, ele precisa criar situações, ele precisa entender limite, precisa entender que se ele se machucar, precisa um tempo de recuperação, não é imediato como um jogo. Tudo isso influencia em muito, e muito. Agora, na volta às aulas, doutora, quais são digamos, os principais prejuízos que os professores e os pais costumam perceber no comportamento e na aprendizagem, assim, de uma forma geral? Olha, um dado até estatístico é o quê? Essa queda de atenção sustentada, a irritabilidade, a dificuldade de seguir regras simples, aumento claro da ansiedade. Então, assim, não é falta de vontade, é um cérebro desorganizado após excessos de estímulos. Então, assim, eu tenho um estímulo muito dopaminérgico, que é o celular, tudo é muito rápido, e aí eu vou assistir uma aula. Pronto, a atenção ficou prejudicada. Olha, você tem que fazer, mas por que eu tenho que fazer isso? Os limites, muitas vezes, em jogos, é eles que põem, né? Então, isso daí, esse comportamento que eu falo, não é um problema só comportamental, é neurobiologia, né? Porque o cérebro, em desenvolvimento, está sendo extremamente hiperexcitado por uma outra fonte. Existem algumas teorias que a gente cita com frequência, como, por exemplo, a gente comenta muito que a noção dessas crianças da geração Z, da geração alfa, serem nativos digitais. A ideia de que eles já aprendem, já nascem sabendo mexer em smartphone, em computador. O nosso cérebro, ele evoluiu de fato? De fato, é o mesmo cérebro, carrega os mesmos neurônios desde ali, milhares de anos atrás, ou ele mudou? Essas crianças, de fato, são mais inteligentes para esse segmento, no caso digital? Olha, assim, nós temos os mesmos neurônios, só que eles ficam mais especializados, né? Porque antigamente a gente não tinha certas habilidades que a gente precisava desde os primórdios. Então, primeira resposta é sim, a gente carrega esses neurônios, só que agora a gente especializou, a gente aprendeu, a gente fez outras conexões neurais, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. E essas estratégias neurais, aquilo que eu falo, a gente evolui nosso cérebro tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, é que nem um exemplo simples, às vezes não só de tela, a gente ficar escutando o áudio do celular, aquele 2x 1.5. As pessoas não falam tão rápido assim, né? E às vezes a gente quer ouvir, a gente fica sem paciência até de ouvir a pessoa, né? Na vida real. Todo mundo às vezes vai assistir, quem nunca, né? Coloca uma tela lá e já coloca 2x para tentar ganhar tempo. Então, essa questão de tempo mudou, sim, dos anos para cá e interfere, com certeza, nessa adaptação cerebral. Doutora, o nosso ouvinte Adriano está perguntando o seguinte: será, doutora, que essa não é a configuração do novo ser humano? Óbvio, com todos os freios e medidas acionados, afinal não estamos sujeitos a mudanças tanto físicas, sociais quanto mentais? Vide como éramos nos primórdios e somos hoje. Obrigado e bom dia. Você responde para o Adriano. Maravilha, excelente pergunta. É aquilo que eu falo, né? A questão não é demonizar a tecnologia está aí para nos ajudar, para nos fazer evoluir ainda mais, porque o que nós conseguimos com a tecnologia
é impressionante, mesmo nas cirurgias, em todos os setores, né, da economia, tanto da saúde, tecnologia, enfim, é importante. Só que a gente está falando de maturidade cerebral. O que a gente precisa é desenvolver, né, devolver ao cérebro infantil e adolescente o direito de se desenvolver no tempo certo. Então, essas crianças, com certeza, elas já nascem touchscreen, elas já aprendem. Só que no processo de maturidade, são crianças que, se a gente hiperexcita muito antes, sem dar a base para eles, são crianças com síndrome de ansiedade muito grande, irritação, e muitas vezes até a gente vê níveis psíquicos avançados, questões de suicídio, de autocomparação, fica muito amplo, porque o cérebro não está maduro, então não dá para ele ficar... discernir de uma maneira mais coerente. Então, o cérebro ele fica irritado. Se ele não cumpre, ele já fica exausto. Então, isso que eu falo é dar a chance desse cérebro se desenvolver. A gente precisa... A tecnologia está aí, inegável, mas a gente precisa também ter aquele período de um desenvolvimento motor saudável para todos nós. Veja um exemplo. Desculpa de eu estar sendo um pouquinho longa, é que esse tema é muito relevante. Uma coisa que a gente está perdendo muito, que foi um avanço para a nossa espécie, foi a escrita. Isso desenvolve áreas motoras cerebrais importantes. Hoje em dia a gente não escreve mais. Então, a gente só digita. E isso a gente perde a habilidade, porque é aquela coisa, você lembra que a professora falava, escreve, né, com a letra cursiva. Isso é um avanço para o cérebro. Então, por isso que as cirurgias, então o cirurgião tem um refinamento ali, numa condução, ou habilidades de direção. Enfim, aí você pode me falar, mas hoje as cirurgias robóticas estão sendo bastante evidentes. Sim, mas o robô não faz tudo. Quem é que vai direcionar? É ainda o humano. Então, ele precisa ter esse direito de ter esse desenvolvimento bem feito. Então, isso é saudável para esse ser humano, para esse cérebro em desenvolvimento, ter habilidades motoras bem desenvolvidas, essa questão cognitiva bem plástica e não só tão rápida e mecânica. Você estava comentando anteriormente sobre o córtex pré-frontal e eu acho muito interessante porque ele demora a se formar. E hoje os adolescentes eles têm muitas responsabilidades, muitas das vezes, que exigem uma certa maturidade e escolhas, como por exemplo o caso escolhendo uma profissão antes desse córtex pré-frontal estar formado. E aí, onde entram as redes sociais, as telas nessa formação? Quanto vai impactar a vida adulta desse adolescente? A gente observa isso é um dado também, né? O cérebro não está completamente formado. Eu falo que alguns casamentos poderiam ser anulados até pela neurociência, né? Porque a pessoa casa muito jovem e fala, olha, seu córtex não estava completamente maduro. Então, boa saída essa, hein? Né? Você fala, olha... Com quantos anos se forma, Emily? 100%? Então, a ciência diz aí em torno de 23 a 25 anos. Então o meu ainda não está 100%. Ai, ó. Né? Mas geralmente em 23 anos, tá? É um número bem que a gente observa, o cérebro ali, o córtex pré-frontal já é bem maduro, que é justamente a área da crítica, do julgamento. Então, ele não formado e com essa velocidade de informação, muitas vezes a gente não pode ter uma crítica clara a nosso respeito. A gente sempre se coloca num ponto menor, a gente sempre se compara com o outro e fala, olha, ele não é um robô, ele também precisou de um tempo de maturidade. E aí também você saber o que você quer fazer é muito difícil, né? E todo mundo hoje a gente observa que são todos voláteis, eles não querem nada por muito tempo, que é tudo muito rápido. Então isso eu acho que instiga fica essa ansiedade muito óbvia e muito clara. Então isso gera, que eu falo, né? Gera essa sensação de incapacidade, de não estar bom o suficiente. Então isso é muito prejudicial para esse ser humano. Então é usar a tecnologia a favor e não ser usado por ela. 10h21, estamos ouvindo a neurocientista a doutora Emily Pires. Doutora, eu estava conversando com um adolescente, ele chegou a ser meio dramático. Ele falou assim, olha, agora a gente não pode mais usar celular na escola, eu estou sendo mutilado. Também não é assim, não é, doutora?
É, é que eu falo. A gente tem o desafio agora para os professores é o quê? É ter uma aula mais interativa, né? Uma aula não tão monótona, porque competir com o celular, com uma dopamina liberada o tempo todo, não é simples. Então, esse professor, né? Essa escola vai ter que ter, por exemplo, as aulas não serem tão longas, serem um pouco mais reduzidas, as aulas mais interativas, os professores vão ter que ensinar as crianças a aprender de forma analógica, né? Um livro, ler um livro, né? E não, porque muitas vezes as pessoas nem leem mais, elas colocam Ir à audiobook. biblioteca? Imagina, né? Ir em biblioteca, ler de maneira analógica mesmo, né? Devagar. Então, assim, eu acho que esse é o desafio, as escolas ensinarem. Mas isso é tão importante, porque você tá aprendendo com uma pessoa da sua espécie, né? Você tem aquilo, você tem como a pessoa se porta, porque tudo isso o cérebro está aprendendo. Então, tem um bom vocabulário nas crianças, né? Que eu falei, a linguagem está sendo desenvolvida, áreas de Broca e Wernicke, né? Que são áreas do lado hemisfério esquerdo do cérebro, estão sendo formadas. Então, um robô fala de forma rápida, da lógica, ele não tem sentimento. Agora, um ser humano falando, a gente aprende. Então, isso é tão valioso. E isso torna um cérebro saudável, um cérebro que vai lá na frente usar muito a tecnologia, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira saudável. E o quanto que essa verticalização, esse excesso de dopamina influencia no sono? E como isso pode trazer consequências, né? Essa falta de sono, ou até você às vezes dorme, eu às vezes até sonho com o que eu tava vendo no Instagram, Sim. Como se eu estivesse rolando para cima. É uma loucura. O quanto isso pode impactar no nosso dia a dia? Olha, excelente pergunta, porque assim, o sono, as pessoas me perguntam, doutora, qual que é o alimento do cérebro? Qual que é a vitamina do cérebro? Eu falo, olha, tem alimentos já estudados que são benéficos e algumas bebidas também são saudáveis, mas isso funciona quando nós dormimos, porque o sono é a palavra-chave de saúde mental, porque quando nós dormimos, nós fazemos uma higiene cerebral. Então, o neurônio, ele dá uma alongada, ele entra aquele sono REM, né, que é como quase um estado de pré-coma, onde todas aquelas ansiedades que a gente experienciou durante o dia, aqueles assuntos mais difíceis, aquelas discussões, tudo isso gera uma toxina que gera uma proteína que muitas vezes na doença de Alzheimer ou demência ela é encontrada como proteínas beta-amiloide, emaranhado e tal, enfim, é só o nome para essas proteínas. Mas quando a gente dorme no mínimo aí de 7 horas e meia, 8 horas, essas proteínas são drenadas, elas são faxinadas no nosso cérebro. Quando isso não ocorre, o que acontece? Ela fica ali depositada. Ao longo do tempo, a gente consegue ver o quê? Que doenças senílicas ou doenças mesmo de Alzheimer, ao invés de estar acontecendo lá para frente, elas estão acontecendo mais prematuramente. Por quê? Com essa falta de sono efetivo. E aí, onde é que entra as telas? As telas também têm essa luz azul que interfere. Eles já estão pensando, né, para diminuir essa incidência de luz azul, que deixa o nosso sistema alerta, falando, olha, a gente tá ativo ainda, não é para a equipe da noite, né? A turma da noite, vamos dizer assim, para ficar fácil o entendimento, entrar em ação. Então, ele deixa o cérebro ainda com pequenos despertares. Então, isso influencia na qualidade do sono. Então, isso... Eita. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá tudo Porque certo. saiu aqui para mim, desculpa. Tá tudo certo. Então, isso influencia bastante. Então, aquela coisa de higiene do sono, tentar não usar o celular depois ali de umas 8 horas, se você, dependendo do seu trabalho, você pega, não deixa, tenta deixar as luzes mais fracas em casa, deixar uma luz amarela, começar a convidar o corpo para dormir.
Porque ficar lendo, você fica excitado. Você olha uma coisa e fala, você já começa a ter um insight, uma ideia. Às vezes assim, não, eu vou olhar o celular só para relaxar. Mas o teu cérebro, ele é ativo, ele é curioso, ele gosta de coisa. Então ele vai olhar uma informação e falar, puxa, eu poderia fazer tal coisa. Ele fica excitado, ele fica tentando resolver ou buscar algum padrão. Então isso às vezes é um conforto. E é tão saudável, gente. Eu falo para todo mundo, experimentem isso. Experimentem fazer uma refeição sem olhar o celular. Experimentem tentar ir dormir e falar, olha, meu dia terminou aqui, não vou ficar hiperestimulado. Doutor, uma última pergunta, doutora. Mito ou verdade que fazer a palavra cruzada, por exemplo, ajuda a prevenir doenças como Alzheimer, por exemplo? Olha, é assim, prevenir não, tá? Mas ajuda o cérebro a buscar palavras, isso ajuda. O que previne Alzheimer? Um bom sono, uma boa alimentação, uma atividade física, interações sociais, por isso que eu falo, interações sociais. Cada vez mais a gente fica individualizado e falando com o outro através de telas. Eu falo, as pessoas, né, as crianças, os adolescentes, acabam entrando nesses jogos, ficam só nessa interação. E nós também, às vezes, no trabalho, a gente só conhece o colega de trabalho, às vezes, por uma tela. Então, fica muito impessoal. Então, isso interfere muito. Então, interações, atividade física, isso sim a gente observa que previne. Agora, palavra cruzada, aprender um novo idioma, aprender um instrumento, com certeza ajuda muito, mas não é um fator decisório. Você me deu uma ideia boa aqui, viu, doutor? Eu vou puxar um ronco aqui, vou deixar a Nath Luquezzi apresentando sozinha. Que folgado. Aqui, Manhã Bandeirantes. E qualquer coisa eu vou falar, olha, foi a doutora Emily que falou que né? Doutora, a longo prazo, como vocês, neurocientistas, vocês já têm um balanço ou talvez até resultados? Porque assim, a gente não sabe, não existe nenhuma geração que já passou ali dos 50, 60 anos que tenha tido esse contato com telas. Vocês têm algum resultado sobre isso? Como que vai ser ao longo prazo esses impactos? Ah, Nath, a gente já vê isso muito no dia a dia, a gente já vê, assim, a população, né, assim, da melhor idade, com um índice de depressão muito maior, tá? Porque ficam mais isolados, porque antigamente eles recebiam a família e tal, e você desenvolve um contato. Agora cada um fica no seu universo, pequeno universo, cada um com o seu celular. Isso já a gente observa, é claro que para a ciência a gente precisa de dados estatísticos, mas na clínica, no dia a dia, a gente já observa isso. Então, é bem alarmante, assim, é bem triste, mas é que eu falo, tem tanta coisa boa na ciência que a gente está dividindo, que, por exemplo, o treinamento cerebral com neurofeedback é tão bom para o cérebro, em todas as idades, você treina aquelas áreas que foram prejudicadas de alguma maneira. Então, a gente consegue treinar essas regiões, mas, de fato, essa população, eles estão mais depressivos e entristecidos. Doutora Emily Pires, neurocientista, muito obrigada pelo tempo que você dedicou aqui ao ouvinte do Manhã Bandeirantes. Nós aprendemos muito. Volte mais vezes, viu, doutora? Olha, será um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite, por abordar esse tema tão importante e tão relevante. Obrigada a todos da Rádio Bandeirantes, obrigada aos ouvintes e a vocês dois, sensacional, foi muito tranquilo, foi muito bom, adorei, obrigada. Muito obrigado, estou acordado ainda. 10h30, vamos a um rápido intervalo, Manhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
São Paulo vive a maior seca dos últimos 10 anos. E às vezes, mesmo quando chove, não cai uma gota nos reservatórios. O governo do estado está atento e trabalha para solucionar problemas históricos, com um monitoramento mais eficiente e muito investimento. Mas enquanto a chuva não cai no lugar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada gota importa. Economize água ao máximo que puder. Gota por gota, todos por todos. Mais do que nunca. Governo do Estado. São Paulo são todos. Apreciar um bom vinho ao som de uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quartas-feiras, das 19 às 23 horas, a noite ganha um toque especial com violoncelo ao vivo, trazendo elegância e emoção para o seu jantar, sem cobrança de cover artístico. Você pode harmonizar bons vinhos, pratos especiais e uma experiência musical única. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Bom, o Plano Vital de Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. Tem um outro detalhe também. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e também na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Mais informações pelo telefone 19 3500 1500, Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Dentro do nosso assunto que a gente estava falando antes, Nath Luquezzi, falando de tecnologia, de celular, da influência que as telas têm na vida das pessoas, das crianças que estão voltando para a aula, a gente vai continuar num tema parecido, porque o nosso convidado é o Marçal dos Santos. O Marçal é consultor, tecnologia da informação, telecomunicações, etc. E ele vai nos dar algumas dicas aqui, vai falar para a gente de algumas novidades
que estão surgindo por aí. E como é que anda esse mundo tecnológico, Marçal? A gente, para todo lugar que você vai, é biometria, para todo lugar que você vai, tem câmera. A vida agora virou um Big Brother, Marçal. Bom dia, obrigado por ter vindo até os estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Edson, bom dia, Nath. Bom É um dia. prazer estar aqui na rádio mais uma vez, né? E o Edson, é o seguinte, né? A gente não fica mais sozinho, né? Você vê que existe um monitoramento extensivo em todos os setores aonde a gente está, seja na rua, seja nos locais públicos de maior concentração de pessoas, né? Então, só não tem câmera no banheiro agora. Ainda, né? Algumas, né? bem. Algumas, exatamente. Então, assim, essa questão do Big Brother que você citou, né? O grande clássico aí, né? Do livro e depois o próprio programa que é mais conhecido da população, mas realmente a gente não fica sozinho mais. Tanto é que muitas das coisas que acontecem de ruim, né, na nossa vida, assaltos, ou então alguém fazendo alguma malvadeza e tudo mais, você vê que hoje aparecem as cenas. A televisão nem precisa mais ir lá filmar, porque as imagens chegam, né? A rádio chegam à TV e tudo mais. Então é isso mesmo, Edson. A gente está totalmente monitorado. A quantidade de câmeras instaladas, sejam nas cidades, sejam nos centros de grande concentração, seja até na sua casa, pode ver. Né? Muitas pessoas hoje estão comprando camerazinhas aí, colocando na internet e tudo mais para monitorar. Nós mesmos, eu e Irani, temos uma camerazinha em casa porque quando a gente sai, o cachorrinho nosso não pode ficar sozinho, então a gente fica monitorando ele. Muito bom. E você sabe que a gente tem todas essas câmeras que nós mesmos colocamos, mas, por exemplo, aqui eu tô com um notebook e a câmera está por aqui. Sim. Nesse caso, essas câmeras, elas conseguem ser acessadas por alguém em algum momento do nosso celular? Alguém, alguma tecnologia consegue acessar? Isso é um perigo, porque hoje, por exemplo, a gente tem muito aquela oferta de Airbnb, de Sim. apartamentos, e a gente vê que tem pessoas que colocam câmeras escondidas. Até onde vai esse limite? É possível, eu diria assim que é possível, mas muito difícil e muito improvável. Então, hoje existe o contrário até. Existe aqueles recadinhos que você recebe ou mensagens de que você está sendo monitorado, sabe, a questão de até assim um pedido de dinheiro. Se você não me der o dinheiro, eu vou passar essas imagens. Então a pessoa já fica pensando, o que eu fiz de errado? O que será que eu estava fazendo de errado e tudo mais? Então é muito difícil e improvável. Improvável pelo seguinte, os programas que você usa para acessar a sua câmera, eles têm uma certa proteção, que dificilmente são invadidos, são alterados e tudo mais, a menos que você tiver algum vírus ou alguma coisa dentro do seu notebook, dentro do seu celular, que você não está tomando as devidas precauções. Mas você baixou programas de uso de câmera que são oficiais, você está com todo o seu ambiente dentro do seu notebook, dentro do seu celular, controlado e sempre atualizado, devidamente atualizado e também protegido, é muito difícil um hacker ou alguém fazer esse tipo de coisa. Mesmo porque os hackers hoje eles querem invadir lugares que são muito mais lucrativos. Querem derrubar sites importantes, querem causar algum dano em banco, em alguma conta, etc. E não particularmente no seu celular. Né? Não estou dizendo que nós não tenhamos interesse das pessoas, mas é muito difícil isso acontecer. Então, quando acontecem essas mensagens, olha, eu invadi, eu acessei sua câmera e tudo mais, isso é fraude, isso é golpe, não caia nisso, despreze essa mensagem, não faça nada com isso, porque é muito improvável e muito difícil que isso aconteça. É um caminho sem volta, Marçal, porque agora, por exemplo, a primeira vez que eu instalei no meu carro um equipamento para não ter que parar mais no pedágio, já achei uma coisa sensacional. Sim. Outro dia a gente entrevistou aqui uma agente de viagens, né, um abraço para a Valéria, sempre nos ouvindo também, e o trabalho dela foi diminuído assim, se não pela metade, 70%, porque você como cliente, você faz tudo sozinho, você compra a sua passagem, você paga, você vai no aeroporto, tem uma biometria, quer dizer,
quase que... Você faz quase que tudo sozinho, quase que um voo solo, Marcelo. Sim. Não tem mais volta. A questão toda da automação e dos processos que nós estamos passando realmente são para melhoria, para encurtar tempo e para melhorar a segurança, principalmente. Você citou aí a questão do teu tag, né? E você passar por um pedágio que hoje ainda nós passamos em 40 km por hora. Mas estão sendo instalados nas rodovias, principalmente aqui no estado de São Paulo, o free flow. Ou seja, você vai passar na mesma velocidade que você trafega na rodovia, no limite da rodovia. E o pedágio vai ser cobrado de você, seja através do teu tag que você tem, seja através da sua placa. A tua placa vai ser lida nesse momento que você passou ali no Free Flow, vai para um site e você tem um tempo, 48 horas em geral, provavelmente, eu não sei o que as concessionárias estão fazendo, para você pagar aquele pedágio. Ou seja, é como se você estivesse pagando em dinheiro naquele momento, né? Eu não tenho tag, eu vou pagar em dinheiro. Então, só que eu vou pagar depois, quando vier uma conta para mim daquela leitura da tag. Ou seja, então não tem mais fuga de pedágio. É interessante que no pedágio você falou, você passa a 40 por hora, a câmera está ali lendo o seu tag, mas nesse sistema que você falou, cara, o equipamento está lá em cima, você fala, não vai me pegar, pega. Sim, pega. A precisão é muito grande, é praticamente 0% de falha nesse sistema. O sistema que vai fazer a leitura do tag, vai fazer a leitura da placa. As duas coisas ele vai fazer. Tanto do teu tag, se o teu tag tiver algum problema depois, você vai ser cobrado pela leitura da tua placa. E se você não tem tag, você vai ter então a tua conta com a leitura da placa, e isso vai estar no sistema. Uma coisa muito interessante, né? Acho que todos aí já se tornou muito popular você ter o software do governo da CNH. E se você olhar lá, você tem as suas multas que chegam até ali, você tem a sua documentação, você tem o documento para quem é mais de 60 anos e tem... Então, ou seja, é um aplicativo completo ali que você tem o documento do carro também, né? Tem muita gente que não imprime mais o documento, anda só com o celular para mostrar para o guarda ou mostrar em alguma situação. E ali também vai chegar para você os pedágios, caso você não tenha tags. A gente não tem mais sossego, Marcelo. Ontem eu estava olhando o meu celular e recebi uma mensagem assim do banco. Olha, você tem que pagar o IPVA que vence amanhã. Pô, não tem mais sossego, Marcelo. Não tem como sair sem celular mais. Eu diria o seguinte, Edson, não é que não tem mais sossego. As informações vêm mais rápidas para você. Antes chegava um boleto ali na sua caixa postal, na verdade. Chegava um documento, às vezes até se perdia esse documento. Olha só. Você perdia, às vezes, e passava o prazo de você pagar. Verdade. Agora chegou ali te avisando. Agora, a questão toda é que é um número muito grande mesmo de mensagens. É por isso que nós achamos que nós não temos mais sossego. Mas é que todas as informações estão sendo concentradas naquele dispositivo, no seu dispositivo de celular. Ou seja, tudo está concentrado lá. É uma carteira digital agora. Antes, a carteira... Tinha pessoas que tinham aquele bolo, né? Uma carteira grande, verdade, com papel, com dinheiro, com documento, com cartão de crédito. Lembra dos cartões de crédito? Verdade. Uma quantidade enorme de cartões de crédito. Agora está tudo aqui. Então, como está tudo aqui e chega mensagens muito rápidas e imediatas, então é essa sensação de que nós estamos realmente recebendo uma enxurrada de informações. Mas é a mesma coisa do passado. É que também agora você compra mais, né, Edson? Então você faz muito mais compras, você faz muito mais atividades, né? A Nath compra bastante. A Nath eu também. Sou viciada em comprar. O que vem de entrega para ela aqui vou falar, do Mercado Livre, sou viciada. Eu compro até vassoura, é muito fácil e é muito intuitivo. Eu acho que é muito importante, eu não sei como é a preocupação dos criadores, de quem faz todo esse processo de automação, por exemplo, num pedágio, algo que é de uso público e que todas as idades vão usar, né? Qual que é a importância desses métodos serem intuitivos, fáceis de usar, fácil de entender? Porque às vezes a população na melhor idade não é tão habituado a isso aqui, a tecnologia, né? Então, como
que é essa preocupação? A preocupação é constante com os aplicativos e com tudo que é, principalmente como você citou, público, né? Quando a gente fala de questões públicas, ou seja, do governo está colocando a população acesso, há um cuidado muito grande. E esse cuidado são feitos por especialistas que analisam essa questão, tanto a população jovem, que em tese tem uma melhor facilidade com os aplicativos e com a intuitividade da questão, né? Ou seja, do que a gente chama de interfaces gráficas, quanto também o pessoal de mais idade, o pessoal da melhor idade, aí, os seniors e tudo mais. E isso está tendo muito sucesso, porque os seniors também, de uma certa maneira, migraram para esse tipo de dispositivo. Pode ver, não é mais um impeditivo ou um limite para muita gente sênior. Por quê? Porque as interfaces elas ficaram bastante intuitivas, elas ficaram bastante facilitadas pelos especialistas. Realmente era uma barreira. Se você pudesse, até pessoas assim mais jovens tinham uma barreira muito grande. Quando você pega um aplicativo ou pegava um aplicativo e que ele não era tão fácil de você manipular. Isso teve uma melhora assim fenomenal, tanto em aplicativos públicos, das questões públicas, quanto bancos, por exemplo. Bancos melhoraram muito. A gente pode até dizer o seguinte, que com a chegada dos bancos digitais, eles imprimiram uma necessidade de ser muito fácil, do aplicativo ser mais enxuto, do aplicativo ser mais fácil, das transferências serem rápidas. Isso causou o quê? Uma melhora também dos bancos tradicionais. Pode ver, os bancos aí, né, que eram ou a eliminação de algumas agências. Ou tirada de algumas agências, né, que você via lá muitas pessoas, principalmente na hora de receber o seu salário, ou receber o seu benefício, etc, etc. Formavam aquelas filas e tudo mais. Semana passada estive no Banco do Brasil, uma agência ali na Salles de Oliveira, não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá. Daí eu perguntei até para o pessoal do banco, falei assim, mas antes tinha muita gente aqui, para você ver, né? Melhorou bastante os nossos aplicativos e tudo mais. Então, poucas pessoas ainda recorrem a uma agência de banco. Isso é uma facilidade, né? 10h48, estamos conversando com o Marçal dos Santos, que é consultor em tecnologia da informação e também em telecomunicações. O Marçal, com tanta fluência no que você está falando aí, quais são, cite aí alguns clientes que você tem, por exemplo, e que tipo de trabalho que mudou assim da água para o vinho nos últimos tempos? Uma das consultorias que eu faço é no setor de transportes. E hoje nós temos uma realidade acontecendo no país que são as concessões. Então, tudo que era transporte público, tanto nos 3 modais que a gente pode citar, que são aeroportos, rodovias e ferrovias ou metrôs, ferrovias e metrôs, está aumentando muito a necessidade com que o governo tem de fazer concessões. Muita gente chama assim, está privatizando, então sempre tem aquela discussão, né, de um lado e de outro, não pode privatizar, pode privatizar, tem que privatizar. Não é privatização, é concessão. Nós estamos pegando um patrimônio que é público e dando para uma empresa privada administrar e investir. Então, essa é a única forma que o nosso país, do ponto de vista, assim, eu não sou um especialista por completo no transporte, sou um especialista de tecnologia aplicado a transportes. Então, um dos clientes que nós temos é uma concessionária chamada Motiva, ou a antiga CCR. Ela mudou o nome, né? E hoje ela é Motiva. E ela está presente nos aeroportos, está presente nas rodovias e está presente também nas ferrovias ou metrôs. E o que acontece? Há uma modernização de toda essa infraestrutura. Coisa que o governo ele está impedido ou assim está tendo muita dificuldade de fazer. Há uma pesquisa da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, em que o governo precisa investir só em rodovias 100 bilhões.
E aí eu pergunto, Edson, onde nós vamos arrumar 100 bilhões? Então é o seguinte, ainda existe as rodovias federais, estaduais e municipais que precisam de mais ou menos uns 80 bilhões de investimento. E as rodovias que são concessionadas precisam de uns 20 bilhões. E essas rodovias concessionadas são obrigadas a investir. Então, se você dá uma concessão para uma empresa privada, ela é obrigada a investir, ou então tem que devolver a rodovia. Então, essa é a nossa realidade, ou seja, estamos melhorando, mas ainda longe da gente ter a nossa infraestrutura rodoviária, a nossa malha de aeroportos e a nossa malha de ferrovias, que foi abandonada durante muito tempo. Verdade. E a gente está crescendo. Temos aí previsto para 2030, né, o TIC. trem intercidades, e é uma concessão privada. Eu espero estar vivo para ver. Eu também. Então, é uma concessão privada, vai acontecer. Há um grupo, né, o grupo Comporte, que é brasileiro, se associou a uma chinesa, então estão investindo, estão preparando, estão planejando todo esse investimento, e isso vai acontecer. Nós vamos ver, Edson. 2030, 2031. E tem também os metrôs em São Paulo, muitas linhas do metrô, da malha metroviária, que são os metrôs mesmo que passam por túneis lá, e também os de superfície, que são os antigos trens da CPTM. Várias linhas estão sendo concessionadas e melhoradas. A Motiva mesmo tem a linha 8 e 9, que era a antiga CPTM, investiu bilhões ali de novos carros, novas linhas, e a tecnologia precisa estar junto com isso. Então a nossa empresa, ou a nossa consultoria, provê muitas soluções. Não ganhamos todos os contratos, mas os contratos que a gente ganha é de investimento em tecnologia. Tanto câmeras, sinalização, melhoria para o passageiro, o ticket lá que você compra do metrô, as diversas formas de você comprar o ticket, etc, etc. É isso que nós fazemos. Agora eu quero entrar no assunto, acho que do século, né? Inteligência artificial. Como é que é o impacto disso tudo, principalmente na área de transportes, e essa questão, né, de que existe hoje inteligências artificiais que elas vão aprendendo e melhorando progressivamente conforme você vai ali trazendo dados, trazendo mais informações. Como que é todo esse processo na questão do transporte? Então, talvez a maioria da população conheça, ou a inteligência artificial está muito em evidência, principalmente nos aplicativos aí, que é até gratuito, né? Onde você pega uma imagem tua, coloca do lado de um grande ator, etc, etc. O Tom Cruise veio outro dia aqui. Exatamente. Tira foto que acontece. Então a população talvez enxergue isso e talvez coloque, a inteligência artificial vai ser isso. Mas a inteligência artificial está por detrás também de algumas coisas assim muito simples, que é, por exemplo, o fato de, nos transportes, e as informações que estão ocorrendo no dia a dia dos transportes poderem ser armazenadas e a inteligência artificial tomar decisões muito rápidas sobre uma determinada fluência, por exemplo, de passageiros. Então imagine, vou dar um exemplo muito grosseiro e simples, mas hoje acontece isso já. Se você for na Estação da Luz, em São Paulo, que é uma das maiores estações do metrô, onde tem confluência de várias outras linhas, quando você tem uma fluência muito grande de passageiros, você pode ter alguns problemas em algumas catracas. Então, a inteligência artificial, hoje já usada pela Motiva, faz com que abram catracas ou fechem catracas em determinado momento. Então, isso auxilia o quê? A fluência dos passageiros na estação, melhorando um percentual aí de satisfação para os usuários. Ou então, a própria incidência de carros ou de metrôs de intervalos menores entre um trem e outro, com a total segurança, com a total, né, fluidez também daquele carro, daquele trem. Então, isso é inteligência artificial, que antes tinha que ser, por exemplo, determinado em determinadas situações. O horário de pico é esse.
O horário de pico é esse. Então, nesse horário de pico vai ter tantos trens. Naquele horário de pico vai ter tantas catracas. Então, havia ali... Mas e se mudar? E se alterar? E se acontecer uma situação, por exemplo, na composição, no trânsito em São Paulo, e isso evitar que passageiros cheguem à estação? Você fez uma programação para aquilo e que não vai acontecer, não vai servir para nada. Então a inteligência artificial, no mesmo instante, vai estar monitorando, coletando aqueles dados e tomando uma decisão diferente para aquele horário, para aquele minuto, para aquele segundo até. Eu vou aproveitar uma questão que o Adriano coloca aqui para colocar a minha questão também junto para você responder. O Adriano diz o seguinte, olha... Quem assistiu, ele está sendo um pouco irônico, né? Quem assistiu o quase documentário da Disney, Vingadores da Era Ultron, sabe que o mal correrá por caminhos infindáveis da internet e tudo lá estará suscetível à sua dominação. Pergunto, será que está distante que um super vilão, ele coloca entre parênteses aqui, o Elon Musk, da vida real, poderá colapsar as redes mundiais em todas as áreas? Agora eu quero aproveitar e colocar a minha preocupação, Marcelo. A gente vai trabalhar em transmissão de futebol e as pessoas falam, pô, você é antigo? Eu sei que eu sou antigo. E eu levo o meu celular para ter o retorno e eu levo um cabinho, um fone de ouvido com cabinho. Ainda uso com cabinho, todo mundo usa sem. Acontece que num estádio de futebol, você como corintiano, você vai trabalhar na Neoquímica Arena com 50 mil pessoas, cada uma com um celular, o tráfego de informações é muito grande e acaba interferindo no trabalho da gente. Certo. Eu quero saber se haverá um filtro, se todo mundo vai falar assim, ó, esse cara vai trabalhar no jogo, esse aqui só vai assistir a partida, esse aqui só vai ficar namorando. Se há um jeito de melhorar esse tráfego de informações para não influir no meu trabalho, porque às vezes eu não consigo trabalhar, porque tem muita gente e a gente está no mesmo universo, na mesma navegação, né? Aí tem duas coisas. Eu não sei se eu respondo a pergunta do... Responda do Adriano. Do Adriano. Então, Adriano, é o seguinte, possível é. E é assim, até fácil da gente pensar que isso tudo que aconteceu no filme possa acontecer atualmente. Por quê? Porque realmente as redes, as grandes empresas e tudo mais passam por essa situação. Por isso que há um cuidado muito grande, principalmente, né, uma polêmica aí grande na questão das redes sociais, o próprio Elon Musk com os satélites dele lá provendo comunicação. Então há uma regulação, né, ou uma regulamentação das redes e uma fiscalização muito grande em cima disso. Quando alguma coisa passa para o lado de que, olha, não é toda essa liberdade que você tem, não, você tem que voltar para trás, retroceder, e alguns países são mais regulatórios do que outros, né? Então a própria fala do Elon Musk fala assim, bom, aqui nos Estados Unidos eu consigo fazer tudo, chega lá no Brasil tem um monte de impeditivos, ou então nos países asiáticos, na China, etc, etc. Então cada país tem o seu grau de regulação. Nós precisamos cuidar disso. Não é proibição, mas é monitoramento. Monitoramento para que algo catastrófico, assim como no filme, não aconteça. Agora, é impossível de acontecer? Não, a resposta é não. É totalmente possível de acontecer. E aí, para o teu lado, então, para o teu lado, o que acontece? Os dispositivos hoje, aqueles dispositivos mais básicos, que são as centrais de comunicação, as torres de celulares, o Wi-Fi que tem na arena, que vai te prover uma conexão e tudo mais, cada vez mais nós estamos tentando aumentar a eficiência dessas redes, a velocidade também das informações, a capacidade de você trafegar com a sua informação num determinado dispositivo, para realmente acomodar 50 mil pessoas que são usuárias e torcedores ali, uma gama de, sei lá, 2.000, 3.000 profissionais que estão trabalhando, todos eles com uma capacidade de rede suficiente para que não haja essa interferência. Até mesmo no fone de ouvido que você citou, hoje o pessoal usa
wireless, né? E tem uma conexão Bluetooth, etc, etc. Até a capacidade desse Bluetooth, que está fazendo uma comunicação do teu fone de ouvido com o teu celular, ele está aumentando para sofrer menos interferências do que da quantidade de conexões que estão ali. Então, cada um no seu lugar certo e com as capacidades aumentadas nos dispositivos, a gente vai ter uma arena de 50 mil totalmente possível de você trabalhar tranquilamente. E hoje em dia, o que existe de novidade na questão de gestão de tecnologia em aeroportos, nessa questão aérea mesmo? Existe algo diferente? Eu diria assim que os aeroportos, eles estão assim também, por até ser, se a gente fala, né, os aeroportos, se a gente for comparar com os trens e depois comparar também com as rodovias, parece até que é mais assim, tem que ser mais cuidadoso. Por quê? Porque se acontece algum acidente, parece assim, um acidente com um carro, às vezes tem 4, 3 pessoas, um acidente com um avião tem 200 pessoas lá. Então, de uma certa maneira, os aeroportos, desde o princípio, quando eles se tornaram públicos, assim, a regulamentação, o cuidado com comunicação, o cuidado com tecnologia nos aeroportos, ela é muito maior. Ela tem sido muito maior. Eu diria que há uma proporção assim de cuidado com tecnologia e cuidado com segurança que vai assim aeroportos, depois trens e depois rodovias. Não estou dizendo que as rodovias sejam mais inseguras, não é isso. É que ao longo do tempo se tomou mais cuidados desde o início desses locais de transportes com aeroportos. Então, aeroportos já têm um certo cuidado com comunicação e com tecnologia há bastante tempo, mas está aumentando. Está aumentando por quê? Porque você vê tráfego de pessoas, né? De um país para outro, às vezes com situações complicadas, né? Às vezes uma pessoa que está impedida de viajar, ou de fugir, ou de sair de um país. Então, os aeroportos estão implementando isso globalmente, uma maior segurança, por exemplo, para a pessoa que quer sair de um país, ou entrar num país. Então, os passaportes, por exemplo, que antes ali eram olhados ali, é um sistema global hoje. Você não consegue, com o seu passaporte ali, viajar se você tem um impeditivo em qual país que seja. Então, isso é tecnologia. Isso é sistema global que analisa aquele passaporte ali, os dados daquele passaporte naquele momento. A gente tinha muito assim, né, quem viajava para os Estados Unidos, há um tempo atrás, falava assim, se você tiver algum problema, você não consegue entrar mesmo nos Estados Unidos. Hoje você não consegue entrar em nenhum país por conta desses sistemas. Então, esse é um fator. Outro fator também, antes você tinha aquela pessoa que pegava assim a sua passagem ou o seu passaporte e tudo mais e olhava ali na hora algumas coisas. Hoje não, hoje são totens que você digitalmente coloca ali o seu polegar ou o seu Face ID e você entra ou não. Poderia existir falhas anteriormente, certo? Das pessoas que estão olhando ali para ver se a fotografia do teu passaporte bate com você. Hoje não. Então, o teu Face ID, a tua digital, elas estão sendo checadas automaticamente nos aeroportos, na grande maioria dos aeroportos. E nessa questão, o Brasil leva um grande desafio. Nós somos o segundo país no mundo que mais aeroportos tem. Sabia disso? Não sabia. Primeiro é os Estados Unidos e segundo é o Brasil. O Brasil. Com a quantidade de aeroportos. Nós somos um país de dimensões continentais. Verdade. A China talvez nos passe brevemente, mas pela capilaridade que nós temos muito aeroportos. Eu não estou falando aeroporto igual de Campinas, que é um grande hub aqui, certo? Mas aeroportos pequenos que tem nas cidades. A quantidade é muito grande. Então nós precisamos fazer investimento, como eu disse aí, o governo tem um grande desafio. Precisamos fazer mais concessões para que nós tornemos essa malha de aeroportos bem segura, implementando todas essas questões aí.
11h05, conversamos hoje com o Marçal dos Santos, consultor em TI, em Telecom também. Marçal, eu quero agradecer demais a sua visita. Esperar que na próxima vez eu entreviste você e não um avatar, né? Não, sou eu mesmo aqui. Por enquanto. Ainda não tem. E se for criado um avatar, a minha esposa quer que ele seja mais bonito, assim, talvez parecido com o George Clooney e tudo mais, entendeu? Boa sorte para você, Irani. 11h05, nós vamos ao rápido intervalo. Amanhã Bandeirantes volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. O governo de São Paulo criou uma lei que obriga os cinemas a oferecer, pelo menos uma vez por mês, sessões adaptadas para crianças e adolescentes com autismo. Nessas exibições, o som será mais baixo, as luzes ficarão levemente acesas e o público poderá entrar e sair da sala livremente. Os cinemas têm 60 dias para se adequar. A medida faz parte de outras atrações voltadas a pessoas com autismo, como a carteira de identificação do TEA e a serviços de atendimento especializado no estado. E tem mais novidade para quem ama cinema. Começa hoje, quinta-feira, a Semana do Cinema. Até o dia 11 de fevereiro, os ingressos custarão R$10 até às 17 horas e R$12 nos demais horários em várias redes de cinemas do país. Também haverá descontos em pipoca e refrigerante. A promoção é uma ótima chance para assistir aos filmes indicados ao Oscar e aos principais lançamentos em cartaz. Legal, né? Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Vai reunir a sua equipe ou fechar um grande negócio? O Família Giani oferece espaço privativo para reuniões corporativas, com capacidade para até 40 pessoas. Um ambiente reservado, equipado com retroprojetor, perfeito para apresentações, encontros e eventos empresariais. Tudo isso com excelente gastronomia e um atendimento impecável, para que sua reunião seja um sucesso do início ao fim. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O Campeonato Paulista 2026 entra em campo com a Rádio Bandeirantes. A emoção do futebol, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 16 horas, a Ponte Preta vai encarar a Portuguesa no Canidé, em São Paulo. E às 18h30, o Guarani enfrenta o Botafogo no Brinco de Ouro. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. 11h09, como sempre, aproximadamente nesse horário aqui, nós temos para você os destaques do portal bandmulti.com.br. Está aqui a Rafaela Oliveira. Bom dia, Rafa. Bom dia, Edson. Bom dia, Nath, aos ouvintes. Bom, um dos destaques do portal Bandmulti é que a Câmara Municipal de Campinas decidiu pela aplicação da penalidade de suspensão do mandato pelo prazo de 45 dias do vereador Otto Alejandro, que a gente já comentou em outras edições do Manhã Bandeirantes. Já a comissão processante contra o parlamentar, que poderia gerar ali a perca do mandato, foi decidido pelos vereadores o arquivamento desse processo. Então ele não vai mais ser investigado nesse caso. A gente conversou com a defesa, claro,
do vereador Otto Alejandro. E em nota, eu não vou, claro, ler toda a nota que ele mandou, mas está no portal Bandimulti. Ele diz que, embora não concorde com a penalidade por meio dos advogados, recebe a decisão com respeito institucional, reconhecendo a autonomia do Poder Legislativo e a soberania do plenário para deliberar nos termos do seu regimento interno e da lei ordinária do município. Então, todos os detalhes desse caso estão no portal Bandimulti, porque é um caso ali com várias camadas referentes ao vereador Otto Alejandro. E teve também, a sessão de ontem foi bastante tumultuada, né, disseram. Além dessa questão do Otto Alejandro, tinha também a questão do vereador Vini Oliveira, também do Permínio Monteiro, Exato. Outras questões que foram analisadas também. Muita gente não gosta de assistir às sessões da Câmara, mas tem muita gente que gosta e vai lá e quer dar opinião, e às vezes até tumultua um pouco, mas a reunião ontem foi bastante quente, viu? Tem notícias, Rafa. Ontem parecia realmente quente, que eu não cheguei a mencionar aqui, senão eu ia ficar 2 horas comentando sobre a sessão da Câmara. Mas realmente tem tudo isso acontecendo por lá e a gente tem que ficar de olho, porque a gente tá falando ali da vida do vereador, mas tá falando da nossa também. São os nossos representantes politicamente. Verdade. O que mais, Rafa? Bom, outro destaque foi uma mulher de 35 anos que estava foragida pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, que foi presa ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui em Campinas, ontem à noite. De acordo com a Polícia Federal, a suspeita é brasileira e foi detida pela equipe de plantão que atuava no terminal de passageiros do aeroporto. A mulher estava em um voo procedente de Madrid, vindo de Madrid. Após os procedimentos legais, ela foi conduzida ao grupo de operações especiais da Polícia Civil e depois encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. Mais um caso. Exato. Mais um. Bom, voltando à política, o vereador de Sumaré, o Wellington da Farmácia, ele foi condenado por corrupção passiva com pena de 8 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, perda do mandato e pagamento de multa, podendo recorrer agora em liberdade, já que ainda cabe recurso da pena. As acusações do Ministério Público envolvem exigência de vantagens financeiras de empresários para aprovação de projetos quando Wellington era secretário de planejamento. Wellington, que é uma figura importante ali na cidade, já que ele é pai do vice-prefeito de Sumaré. Então, ele cometeu esses crimes, segundo o Ministério Público, quando era secretário. Agora, ele é vereador. E foram encontrados durante operações na residência dele mochilas com dinheiro. Então, chama muito a atenção todo esse caso ali na cidade de Sumaré. As cidades da região que sempre envolvidas nesse noticiário, né? Tempo atrás a gente teve Hortolândia com secretários lá com problema, o vice-prefeito também com problema, Piracicaba, né? Campinas, Sumaré, as cidades. Parece que os nossos edis, os nossos vereadores dizem assim, a nossa cidade está fora do noticiário, quero participar também. Pô, que coisa impressionante, hein, Quer fazer Rafael? parte das investigações do Ministério Público, que quero está tá bem nessa. atuante, né? Não falta trabalho. Que coisa incrível. Falando ainda dessa esfera policial, a Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular um esquema de comercialização ilegal de dados sensíveis de saúde de pacientes do SUS com cumprimentos de mandados em Vinhedo, Valinhos e São Paulo. Então, esses criminosos usavam uma empresa usando uma ferramenta com inteligência artificial, que essa ferramenta era usada por médicos e era usada também para acessar essas informações clínicas sigilosas. Então, essas pessoas podem receber penas de até 13 anos de reclusão pelos crimes de receptação qualificada de dados e também por invasão de dispositivo informático. Deus. É isso, né, Nath? A gente falou agora há pouco também com o Marcel sobre inteligência artificial, né? São tantos recursos que nós temos à disposição, mas as pessoas, ao invés de usar o recurso pro bem, né? Pro bem, né? O camarada dá um jeito de tentar manipular e levar alguma vantagem disso. É verdade. Se a gente tiver tempo, eu quero até exibir depois uma reportagem que a Lucimeire Ramalho fez ontem em Piracicaba.
de uns influenciadores também. O cara exibindo nota falsa, que você não sabe se é nota falsa ou não, porque não dá para você ver essa distância aqui. Se eu mostrar um celular, você não sabe que marca que é, você não sabe se a nota é verdadeira ou falsa, tentando influenciar as pessoas a jogar para poder perder mais dinheiro. Que horror. São os bons recursos sendo usados para o mal. Porque a internet é maravilhosa, né? A gente pode ter acesso a muita coisa, mas tem esse lado que é realmente terrível. O que mais, Rafa? Bom, além disso, infelizmente, o hipopótamo Juninho, que é símbolo do Parque Ecológico Mourão, em Leme, ele acabou morrendo após adoecer em janeiro e motivar o fechamento temporário do parque. O parque, que agora, após a morte do Juninho, permanece fechado e não tem previsão para reabrir. Juninho chegou ao município na década de 80 e a sua permanência foi mantida após o encerramento do zoológico em 2014, com base ali nos critérios técnicos relacionados à idade avançada e ao risco de manejo, sedação e transporte. O acompanhamento veterinário contínuo teve ali o apoio do Zoológico de Americana, em São Paulo, mas infelizmente não evitou o agravamento do quadro de saúde do Juninho e ele acabou morrendo devido à idade avançada. Aqui em Campinas, no Bosque do Jequitibás, nós temos aqui um hipopótamo também. No passado, quem é da cidade, quem visitou o bosque, tinha leão, tinha tigre, e esses animais foram morrendo por causa da idade, não foram repostos e não serão repostos, né? É triste, né? Muito. Porque qual é a chance que você tem de ver um hipopótamo na vida, né? Se não for num espaço desse, onde eles são bem cuidados e bem alimentados. É realmente muito triste. Então vamos aproveitar a oportunidade enquanto o nosso hipopótamo aqui do Bosque dos Jequitibás ainda está atuante, fazendo vídeos pro TikTok da prefeitura, inclusive. Verdade. Vira e mexe, a gente vê ele por ali. Você gosta de melancia? Eu adoro o hipopótamo também. O hipopótamo... Ele vai com uma bocanhada só, melancia inteira. Melancia inteira. Bom, além disso, a gente teve também a liberação da consulta ao abono salarial de 2026. Opa! Que já está disponível para os trabalhadores a partir da carteira de trabalho digital ou o portal gov.br, permitindo a verificação do valor, o banco pagador e a data do depósito referente ao ano base de 2024. O montante de aproximadamente 32 bilhões será distribuído conforme o mês de nascimento ali do trabalhador, com valores individuais entre R$ 136 até R$ 1.621. E o pagamento será iniciado agora, no dia 16 de fevereiro, para os nascidos em janeiro, saques permitidos até o dia 30 de dezembro para esses aniversariantes de janeiro. As regras existentes para o cadastro do PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Você tem que estar registrado há pelo menos 5 anos, remuneração média de R$ 2.766, mínimo de 30 dias trabalhados em 2024 e dados corretos no e-social, sendo pagamentos feitos pela Caixa Econômica Federal para privados e Banco do Brasil para servidores públicos. Muito bem. Aí esse dinheiro é sempre bom. É bom. Né? Daqui a pouco tem o 13º dos aposentados, tudo no começo do ano, é uma beleza. É bom. Aí chega final de ano, você fica chupando o dedo. É triste. Infelizmente, a gente não tem ainda o 13º dos aposentados. Não vejo a hora de ter. Será que teremos algum dia? Você não vê a hora de ter o 13º ou de se aposentar? Aposentada, claramente. Então tá bom. Bom, para finalizar, a agenda cultural já tá lá no site. A gente reuniu os principais destaques. E, claro, é pré-carnaval, carnaval batendo na porta. A gente reuniu todos os bloquinhos que vai estar movimentando a região de Campinas. E para quem quer sair um pouco dessa vertente da folia, a gente reuniu também outros tipos de eventos que acontecem na região. Tem estreia no cinema, a Kristen Stewart, a eterna Bella Swan de Crepúsculo, ela lança o seu primeiro filme como diretora. O filme chama A Cronologia da Água e é para quem curte um drama mais lento e quer se emocionar. No teatro tem espetáculos que vão do humor com o Nani People, o stand-up de Tiago Ventura e até a fantasia com uma amostra que se inspira em Harry Potter. Então tá recheado de novidades aqui na região no final de semana. Obrigado, Rafa. Obrigada, tchau, tchau. 11h19, vamos a mais um intervalo, daqui a pouco a reta final do Manhã Bandeirantes desta quinta-feira. Até já. Manhã Bandeirantes. Minuto
Minuto Bandmuth. Você informado em 1 minuto. A partir desta quinta-feira, os trabalhadores já podem consultar se têm direito ao abono salarial de 2026, referente ao ano de 2024. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site gov.br. Lá é possível ver o valor a receber, o banco responsável e a data do pagamento. No total serão pagos 32 bilhões de reais. O valor do abono varia de R$ 136 a R$ 1.621 reais, dependendo de quantos meses a pessoa trabalhou no ano de 2024. O pagamento começa no dia 16 de fevereiro e segue conforme o mês do nascimento, ficando disponível para saque até o dia 30 de dezembro. Tem direito quem está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu em média até R$ 2.766 por mês, trabalhou ao menos 30 dias em 2024 e está com os dados corretos no sistema do governo. Os trabalhadores da iniciativa privada recebem pela Caixa e os servidores públicos pelo Banco do Brasil. Quem tiver dúvidas pode ligar para o telefone 158 do Ministério do Trabalho. Quer saber mais? Acesse bandmuth.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuth. Você informado em 1 minuto. Sabe aquele almoço perfeito para o seu dia? No Família Giani você encontra almoço com 2 opções de cardápio executivo, preparados com sabor, carinho e qualidade. Um ambiente acolhedor, ideal para o seu almoço de trabalho ou para um momento especial em família. E o melhor, o Família Giani abre todos os dias, das 10 às 23 horas, esperando por você. Família Giani, da nossa família, para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Manhã Bandeirantes. 11h23, um dado preocupante aqui: em blitz da ENDEC e da Guarda Municipal, recusar o teste de bafômetro foi a infração mais cometida em janeiro, Nath Luquezzi. Em 23 operações, foram 712 condutas de risco identificadas e 124 recusas do teste. Recusar ser submetido ao teste de embriaguez na direção foi a infração de trânsito mais cometida durante as operações integradas realizadas em janeiro pela ENDEC, pela Guarda Municipal e a Polícia Militar. Olha só a preocupação. Foram 16 operações integradas de fiscalização, foram 379 autuações aplicadas a motocicletas
323 automóveis e 10 infrações cometidas por outros tipos de veículos, vans, caminhões, etc. Os agentes abordaram nas operações de janeiro quase 2.200 veículos, sendo 1.218 carros, 913 motocicletas. Ao longo de 2025, a ENDEC promoveu 295 operações integradas. É impressionante, o pessoal tá correndo da fiscalização, está recusando o teste do bafômetro, Nath. Eita, nós, viu? E o governo deve enviar ao Congresso, logo depois do Carnaval, um projeto de lei com urgência constitucional para acabar com a escala 6x1. O tema, assim como a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, é prioridade neste ano para o presidente Lula. Atualmente, 7 propostas discutem o assunto no Congresso Nacional. O texto no Senado está pronto para votação em plenário e a proposta determina o fim da escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso e a redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 36 horas semanais. Mas vai dar quantos dias isso? Acho que são 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Essa que é a proposta. Será? Proposta que eu Acho li não. isso. Será? Eu acho que eu li isso. Porque se for de 44 para 36, não reduz tanto assim, né? Reduz sim. São bastante horas. Eu não sei fazer a conta não, mas eu sei que assim que passar o Carnaval, tudo isso vai ser discutido com urgência pelo Congresso. Bom, 11h26, eu quero saber de você, além de comida. Boa. O que nós vamos ter hoje no Band Mulher? Ele tá encanado com a comida. Claro. Não, eu tô encanado porque ninguém me chama. Ninguém te chama pra comer, né, Esse é que é o Edson? problema. Só chama pra trabalhar? Pois é, mas hoje não teremos comida, não. Hoje a gente vai discutir a nova normativa, né, a NR1, que fala sobre a saúde mental dos trabalhadores. Então a gente vai discutir, entender o que muda, o que deixa de acontecer nas empresas agora. Nós vamos falar também sobre uma história de quadrinhos super legal. A gente vai falar um pouquinho sobre a história em quadrinhos e vamos também falar um pouquinho sobre esse universo aí dos HQs e vamos falar sobre o poder dos acessórios, porque às vezes a gente tá com uma roupa basiquinha e aí você consegue transformar apenas usando acessórios. A gente vai ter uma demonstração ao vivo e a cores aqui no Band Mulher, além de, claro, os babados do mundo dos famosos. Conta um. Muita coisa pra eu contar pra vocês. Deixa eu ver um bem interessante, porque assim... Tem muito babado bom, vamos ver. Nós tivemos a celebração dos 28 anos do filho do cantor Leandro. Aí a viúva dele publicou uma foto, vou mostrar a foto, ele é igualzinho, muito parecido mesmo. A gente vai falar de Graciane Barbosa, porque... Nossa, essa moça não sai do noticiário, hein? Não sai do noticiário, né? Que Mas coisa incrível. Teve todo o envolvimento com o Belo, o final do relacionamento. E a gente vai trazer também um tema super importante, que é a alopécia. E a Maiara, da dupla com a Maraísa, mostrou os resultados do tratamento dela e realmente o cabelo voltou, ficou bem legal. E aí a gente vai falar um pouquinho, tem uma matéria especial sobre isso. Enfim, o programa tá recheado, eu espero você às 1h30 da tarde. Eu e Lari Lopes, 10 para 7 da noite. Edson Souza também volta no Band Cidade, comandado pelo Walter Sena. Isso, para falar de esportes, a gente vai falar... do Red Bull Bragantino, que venceu o Atlético Mineiro ontem e é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A, massa bruta. A gente vai falar também do Capivariano, que joga hoje contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E o pessoal de Capivari, vamos comparecer, vamos empurrar, viu? Porque o Capivariano precisa vencer para escapar e para fugir do risco do rebaixamento. A gente não quer, além da Ponte Preta estar numa situação terrível, e a gente não quer que o Primavera, o Capivariano, o Velo Clube, que são equipes da nossa região, que essas equipes sofram, que elas disputem a elite do estadual. É o que a gente espera. E todas essas informações e notícias do esporte você vai ter daqui a pouquinho no Nossa Área, a partir das 11h30, porque o noticiário de esportes mais completo está aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Vambora? Vambora, amanhã às 10 da manhã a gente tá de volta. Beijo e um abraço pra você. Bom dia pra todo mundo. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa.